Boa noite, caros ouvintes. Está começando nesta segunda-feira, 23 de março de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça de número 1056. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da rádio 9 de julho. Nos trabalhos técnicos, o monstro Michel Silva, grande Michel Silva. É isso aí. Quero agradecer demais a Paróquia Nossa Senhora do Brasil e quero agradecer a você de uma forma muito especial, por estar aqui conosco. Deixa eu ler as mensagens que o monstro Michel Silva me mandou referentes ao dia 10 de março. 10 de março. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Porque é sempre importante o contato entre a gente. Iricene, boa noite para todos. Obrigado, Iris, sempre conosco. Cristina Ranagusco. A Cristina gostou demais da música do Frei Gilson. E ela diz o seguinte: boa noite, doutor Antônio Paulo. Bênçãos de Deus para todos. Nada é por acaso. Tudo é providência divina. Muitas vezes é muito importante retornar às aulas anteriores, pelos novos alunos e por nós também. Tá vendo como as coisas de Deus acabam encaixando no coração? Obrigado, viu? Jesus manso e humilde de coração, continua a Cristina Ranagusco, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém, amém, amém. Assim como também do nosso professor dentista. Muito obrigado. Sempre buscando a humildade, né? Porque Cristo é humilde. O Senhor do universo é humilde. Gente, isso é impressionante, né? O Senhor do universo, aquele pelo qual tudo foi criado, é humilde. Veja, e nessas pessoas a gente se encaixa de alguma forma, né? Muitas vezes não somos humildes. Então, esse estudo sobre as virtudes que nós estamos fazendo, tanto as virtudes humanas quanto as virtudes teologais, é um estudo realmente imprescindível. Desde que a gente compreenda duas coisas básicas. Primeiro, nós dependemos de Deus para tudo, inclusive para vivermos as virtudes, inclusive para conhecermos as virtudes e para pô-las em prática. Então, nós dependemos da graça de Deus. Eu sempre tive muito cuidado com o estudo das virtudes. Primeiro, porque eu acho muito lindo o estudo das virtudes. Mas eu sempre tive muito cuidado em trabalhar as virtudes humanas e as virtudes teologais por alguns motivos básicos. Quando a pessoa desenvolve bem as suas virtudes humanas, ela corre o risco, não estou falando que acontece sempre, estou falando que corre o risco de se tornar orgulhoso ou orgulhosa. Então, eu sempre tive muito cuidado, tanto no estudo, quanto da prática das virtudes. Porque a pessoa começa a achar que, porque ela conseguiu se desenvolver bem como ser humano, porque ela aprendeu a ter uma série de capacidades, que ela descobriu essa série de capacidades dentro de si e desenvolveu essas capacidades. E aqui vai também dentro da descoberta das virtudes humanas em nós. Por exemplo, nós descobrimos que podemos aperfeiçoar nossa fortaleza humana. Nós descobrimos que podemos aperfeiçoar a nossa justiça humana. Nós descobrimos que podemos aperfeiçoar a nossa temperança humana. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Isso faz parte do crescimento do ser humano, do desenvolvimento do ser humano. Só que a gente corre o risco de achar que isso é uma obra humana. Justamente pelas virtudes humanas serem humanas, a gente corre o risco de acharmos que ao desenvolver essas virtudes, as virtudes cardeais humanas, e junto com elas as outras virtudes que vêm junto, nós passamos a correr um risco sério de achar que, olha,
eu consegui, eu sou o cara, eu melhorei, eu busquei e eu alcancei. E esquece que para que a gente possa desenvolver o nosso ser humano, o nosso lado humano, de forma adequada, eu preciso da ajuda dos outros, eu preciso da ajuda da graça que vem de Deus e eu preciso da misericórdia de Deus. Então, quando a gente desenvolve, graças a Deus, as nossas virtudes humanas, quando a gente se aprofunda no mergulho nas virtudes teologais que Deus nos dá, nós corremos o risco de nos tornarmos orgulhosos. Fui eu que consegui. Eu sempre tive muito cuidado com isso. Sempre. E eu percebo que muitas vezes a gente cai neste erro. Muitas vezes. Então, a pessoa descobriu que pode ser curada, que pode ser transformada, que pode ser refeita, que pode crescer como ser humano e desenvolve isso e tem que desenvolver. E nós precisamos crescer, melhorar, aprender. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Mas a gente nunca pode esquecer que tudo isso, mesmo que sejam realidades humanas, são dádivas de Deus. É Deus quem nos dá a força para crescer e melhorar. É Deus que nos sustenta quando nós percebemos os nossos erros e as nossas falhas, e daí nos arrependemos para buscar um caminho melhor. É Deus quem faz essa obra. É Deus quem nos mantém em pé diante da nossa fragilidade. Então, o conhecimento das virtudes humanas, o desenvolvimento das virtudes humanas deve nos levar à humildade, não ao orgulho. Então, isso é uma coisa que me espanta muito nos dias de hoje, quando eu escuto pessoas que são muito bem formadas nesse lado humano. Quando eu escuto professores, quando eu escuto alunos, quando eu escuto filósofos. Então, essas pessoas correm o risco de se tornarem muito orgulhosas, porque desenvolveram bem capacidades humanas. E essa não é a função do nosso programa, muito pelo contrário. A função do nosso programa é conhecer essas virtudes, essas capacidades humanas e conhecer as dádivas sobrenaturais que Deus nos dá. Aprender, colocar em prática, viver, mas debaixo de um contexto muito claro. Tudo isso, apesar do nosso esforço de crescimento, é dádiva de Deus. Então, eu tomo muito cuidado no estudo sobre as virtudes, eu tenho muito cuidado nessa postura, porque eu acho isso extremamente agressivo. Um exemplo claro, bíblico, para a gente compreender o perigo que a gente corre quando a gente perde de vista Deus e se torna super-humano. São Paulo. Paulo, ou Saulo, né? Quando era um príncipe judeu, ele desenvolveu todo o seu lado humano. Ele desenvolveu de forma fantástica as capacidades humanas que ele tinha. E olha, é um homem extremamente inteligente, um homem extremamente bem formado, tanto filosoficamente como religiosamente. Ele era um príncipe judeu. Ele estudou como judeu na melhor escola de judaísmo no tempo dele. Então, ele superou, inclusive, o seu mestre. Então, Paulo ou Saulo, tanto faz, viu, gente? Paulo ou Saulo, ele se apresentava com esses dois nomes. Paulo para os romanos e Saulo para os judeus. Então, ele mesmo usava esses dois nomes. Não foi Saulo e depois Paulo. Ele continuou, muitas vezes, se apresentando aonde ele estava, conforme onde ele estivesse, com um nome, ou um nome romano, Paulo, ou o nome judeu, Saulo. Percebe? Então, é importante a gente também entender isso. Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era um homem que praticava quase todos os itens da lei. Humanamente, ele tinha tanta força interior,
Ele era um homem tão poderoso, humanamente falando, que ele chegou a um ponto de desprezar os outros e de odiar quem acreditasse em algo diferente do que ele acreditava. Então, veja, a capacidade humana de Saulo foi muito bem desenvolvida, mas faltou algo extremamente importante. O quê? Desenvolvida para Deus. Paulo se tornou autocentrado. Inclusive, ele usava a religião como um meio de terror. Porque ele recebeu e ele foi atrás das autoridades dos judeus na época depois de Cristo para perseguir os cristãos. Porque ele não se conformava que aqueles judeus e aquelas judias abandonaram aquilo que ele via sobre o judaísmo, aquilo que ele acreditava sobre o judaísmo, para seguir Jesus. Então ele se tornou não só orgulhoso e prepotente, mas ele se tornou um perseguidor. Veja, ele justificava no coração dele a perseguição de morte. Percebe? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o desenvolvimento do ser humano, como nós já estamos falando em algumas aulas, é importante a gente saber como é que funciona, mas tem que ter um norte. Eu preciso me desenvolver como ser humano para amar a Deus sobre todas as coisas e para servir ao próximo. É este ponto por isso que eu insisto tanto nessas aulas que nós estamos tendo. E nós vamos devagarzinho, justamente por causa disso. Porque esse desenvolvimento do ser humano, ele é fantástico, importante e necessário. E deve ser muito bem vivido. A criança nasce, recebe amor, depois começa a crescer, aprende a dar um pouco de amor, até o ponto que essa criança consiga ser um jovem responsável, que faça o seu papel, que vá crescendo em maturidade, que vai se independendo dos pais, que vai aprendendo a se relacionar bem com o mundo, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais obediente a Deus. Essa última parte foi excluída da nossa formação humana. Veja, então, quando você desenvolve bem o seu ser humano, o lado humano que nós temos obrigação de desenvolver, esse desenvolvimento ele tem que ter um norte. Não é para eu ficar rico, poderoso e cheio de mando. Eu tenho que desenvolver esse lado humano de forma perfeita, junto com Deus, para poder amar a Deus, obedecer a Deus, servir a Deus e amar ao próximo. Esta parte final da nossa formação, ela é final no que eu digo, é final qual que é o fim da minha existência. Isso precisa ficar muito claro. E isso é uma coisa que nós constatamos no nosso dia a dia que não aconteceu. Nós não fomos tão bem formados humanamente e mesmo que formados bem humanamente, nós não tivemos o enfoque de que esta formação humana foi dada para algo. Não para eu ficar rico, não para eu ficar poderoso, não para eu participar das ideologias, mas para amar a Deus, obedecer a Deus e servir ao próximo. Veja, então isso é um processo que nós precisamos retomar, e já estamos retomando, nesse estudo sobre as virtudes teologais, principalmente no estudo da virtude da esperança. Porque a virtude da esperança, vamos pegar lá o catecismo, ela fala algo que é essencial para a nossa vida. Veja, aonde eu vou buscar minha felicidade? Eu vou buscar minha felicidade no mundo ou eu vou buscar minha felicidade em Deus? A virtude da esperança, ela abre um cenário que até então, para muitos de nós, estava completamente fechado. Porque nós fomos acostumados a vida inteira a buscar a nossa felicidade nas coisas do mundo, quando não no próprio pecado. Então, a nossa formação humana é muito fraca. Ela não tem essa perspectiva completa do desenvolvimento do ser humano nas suas diferentes fases,
até chegar a uma maturidade de vida, a vida adulta, para que essa vida adulta seja vivida para a glória de Deus, para o amor a Deus, para a obediência a Deus e para o bem do próximo. Nós, quando muito, fomos preparados para ter uma maturidade, para andar com as nossas pernas, para que a gente possa buscar a felicidade no mundo. Então, quando nós estamos estudando a virtude teologal da esperança, é uma tremenda mudança de perspectiva. E tomar uma consciência de que nós não estamos preparados verdadeiramente para viver isso que está sendo proposto. A humildade, ela é essencialíssima aqui nessa história. Tanto para vocês quanto para mim. Porque eu também estou nessa fogueira toda aqui. Eu não estou perfeito. Veja, nem pouquíssimos de nós fomos realmente, nesses últimos 100 anos, formados para esse intuito. Sermos maduros como seres humanos para servirmos a Deus. E servir ao próximo. Nós fomos formados para ter uma certa maturidade, para buscar algo que este mundo oferece. Sabe, para ser bom profissional, para ter dinheiro, até mesmo para ter uma relação mais madura com a sua esposa. São coisas boas, mas elas não são a perfeição. Nós somos chamados, na nossa vida inteira, para amar a Deus sobre todas as coisas e servir ao próximo. Só que nós aprendemos que a felicidade não está em amar a Deus e servir ao próximo. Está em conquistar coisas. Então, como eu tenho falado nas aulas passadas, o desenvolvimento do ser humano, ele implica em conquistas humanas. É legal você casar, é legal você conquistar, ter uma empresa, ter uma faculdade, ter uma família, tudo isso é legal. São conquistas humanas, mas elas não nos planificam. Elas são, ou deveriam ser, degraus de formação e de aprendizado para estarmos aptos a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, essa formação que nós estamos tendo agora sobre a virtude teologal da esperança, ela é extremamente importante, porque ela mexe em todo o contexto da vida da gente. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, muito amor, muita paciência, porque, olha, como que o catecismo explica o que é a virtude teologal da esperança? O catecismo fala, a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos, plural, nós desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Veja, e aqui a pergunta que eu faço, e é uma pergunta extremamente delicada, é uma pergunta que eu faço para mim todos os dias, praticamente, depois que eu comecei a estudar mais profundamente o catecismo, onde eu busco a minha felicidade? Eu realmente busco a minha felicidade nisso que o catecismo está falando para buscar? Vamos ler de novo? A esperança, número 1817 do Catecismo da Igreja Católica. A esperança é a virtude teologal, ou seja, é um dom que nos é dado por Deus. É uma capacidade sobrenatural que nos é dada por Deus. Então, essa esperança, essa capacidade que vem de Deus para nós, ela nos leva a uma questão, a um questionamento muito sério. Porque a esperança teologal, como diz o catecismo, é a virtude teologal pela qual desejamos, não é só eu, nós todos desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna? Ou nós não estamos nem aí para o reino dos céus e a vida eterna? Ou nós buscamos a nossa felicidade tão somente nas coisas do mundo e muitas vezes buscamos Deus para que Deus complete a nossa felicidade no mundo? Você compreende? Então, aqui nós estamos diante de algo que é
sabe, divisor de águas. Por isso que eu acho legal a gente conversar, a gente trocar ideia, a gente bater papo, sabe? Ler as mensagens que vocês mandam. Por exemplo, Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo, paz e bem, parabéns pelo programa maravilhoso, com muitos conhecimentos de Deus e da Virgem Maria, gratidão sempre. Veja, agradeço, e agradeço a Deus porque é obra de Deus, não sou eu. Agora, e agradeço a vocês pelo carinho de vocês, pela paciência de vocês, pela perseverança de vocês. Mas nós estamos num momento da nossa formação que é um momento muito crucial para a nossa vida. Porque nós todos fomos, e essas últimas aulas eu fui tentando mostrar isso, não sei se eu consegui, nós fomos tentando buscar felicidade como o mundo nos ensinou a buscar felicidade. Sabe, como se a nossa felicidade estivesse tão somente restrita ao mundo. Então, essa mudança de mentalidade só é possível graças à ação do Espírito Santo dentro de nós. Porque aqui nós estamos constatando que nós realmente erramos como pessoas e como sociedade, ou como comunidade. Porque a maior parte de nós que estamos participando desse programa, aprendemos e colocamos em prática que o anseio por felicidade é o que nos move. Nós vimos nas aulas passadas, o que move o ser humano é o desejo pela felicidade. Agora, aonde eu vou buscar a felicidade? Eu vou buscar a felicidade nas coisas do mundo, nos bens do mundo, e tão somente nos bens do mundo, ou eu vou buscar a felicidade naquilo que Deus está nos falando para buscar a felicidade. Então, a virtude da esperança me garante que a minha felicidade não está só nas coisas do mundo. A minha felicidade ultrapassa muito as coisas do mundo. Então, se eu fico só preso à busca da felicidade nas coisas do mundo, que são importantes, e eu não estou dizendo que elas não são importantes, eu estou dizendo que elas não são suficientes. Então, se a minha visão de esperança é uma visão que está só contida no universo material, eu estou completamente defasado da vontade de Deus. Isso é muito sério. Porque todos nós, eu, você, qualquer um de nós praticamente que está escutando esse programa, foi preparado para buscar a sua felicidade, que é aquilo que nos move na vida. Eu acordo para quê? Eu acordo para ir trabalhar e eu vou trabalhar para quê? Porque eu estou buscando algo com o meu trabalho. Eu vou namorar para quê? Porque eu estou buscando algo com o meu namoro. Eu vou para a faculdade para quê? Porque eu estou buscando algo na faculdade. O quê? A felicidade, a plenitude, desenvolvimento do ser humano. Então, veja, a felicidade é o que me move. Se a minha felicidade é ganhar dinheiro, eu vou viver para ganhar dinheiro. Se a minha felicidade é ser reconhecido por outras pessoas, eu vou viver para ser reconhecido por outras pessoas. Então, tudo em mim vai se mover em função daquilo que me traz a felicidade que eu espero. Então, se eu busco, por exemplo, a felicidade no poder, eu passei uma vida muito pobre, eu passei uma vida muito triste, eu tive muitas carências econômicas, então agora eu vou buscar o poder para poder ter dinheiro e prestígio, para compensar a fragilidade que aconteceu na minha formação inicial. Mas é para isso que eu existo? É só isso? Quer dizer, a partir do momento que eu conquisto isso, caso eu venha conquistar isso, vai me preencher plenamente? Claro que não. Porque a frustração continua. Não é porque eu consegui compensar essa frustração inicial da minha história de vida, essa ausência, essas lacunas. Se eu conseguir compensar isso com poder, com dinheiro e com prestígio, esta lacuna continua do mesmo jeito. Ela não se fechou.
ela não foi curada. Então, por mais que eu ganhe dinheiro, por mais que eu ganhe prestígio, por mais que eu ganhe poder, eu continuo angustiado, triste e desencontrado. Porque o poder, o dinheiro e o prestígio não vai curar a lacuna que está na minha vida, vai piorar. Porque quanto mais eu vivo isso, tanto mais eu me sinto vazio. A lacuna está aberta. E o que eu estou buscando para fechar a lacuna, não fecha a lacuna, aumenta a lacuna. E aí eu começo a cair em pecados graves, cada vez mais graves, porque não está saciado. Então, se eu trabalhava muito para ganhar dinheiro, então agora eu começo a trabalhar, além de trabalhar muito, eu começo a fazer coisas que eu não deveria fazer. Para ganhar mais dinheiro, porque a lacuna me angustia, eu preciso fugir disso, então eu preciso ter mais dinheiro ainda. Mas como é que eu vou ganhar dinheiro mais se eu trabalho 12 horas por dia? Já abandonei minha família, já não ligo para minha esposa, só vivo em função disso aqui. Imagina se eu vivo em função da pobreza dos outros, da dificuldade dos outros. Não, eu só vivo em função de mim. E mesmo assim não resolve. Então eu começo a me envolver com falcatruas, com corrupções, com tanta coisa que é oferecido para a gente hoje. E eu vou ganhar cada vez mais dinheiro, e cada vez mais poder, e cada vez mais prestígio. Olha ao nosso redor, olha o que está acontecendo. E isso não fecha, isso não cura. Muito pelo contrário, traz mais dano, traz mais despreza, traz mais destruição, traz mais vazio, porque agora eu estou não só buscando um bem humano, eu estou buscando o mal como se fosse um bem. E o mal é mal. O mal destrói, o mal mata, o mal arrebenta. Isso é o pecado. Você compreende? Então, ao invés de, em Cristo, ser transformado, ser curado, ser refeito, eu vou compensar com as coisas do mundo. Veja, então eu estou enfiando os pés pelas mãos. Por isso que esse estudo sobre a virtude da esperança, ele é basilar de vida. Gente, olha, o que está sendo falado aqui é muito sério. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Veja, quem está vivendo mergulhado no mundo, nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, para compensar um monte de trauma, de tristeza, de ignorância, de falta de conhecimento, de falta de amor, de falta de perdão, está mergulhando em algo que é terrível. E vive em função disso. Uma pessoa que entra na corrupção, um líder que entra na corrupção, ele não sai mais da corrupção. Só que quem está por trás corrompendo, quem está dando dinheiro, será que são pessoas boas? Ou será que são terríveis? Por trás da corrupção, por trás daqueles que corrompem, estão traficantes, estão bandidos, estão um monte de coisa. Veja, aonde é que você está se enfiando para buscar a felicidade? Essa pergunta, ela é essencial. Se eu não sei o que é virtude da esperança, eu vou ficar a vida inteira buscando a tal felicidade que me move, que me leva a buscar segurança onde não tem segurança, que me leva a buscar capacidades onde as verdadeiras capacidades não se desenvolvem, no mal. A pergunta básica é: onde nós, você e eu e você, estamos buscando a nossa felicidade? O que nos move? O que nos dá segurança? É Deus quem nos dá segurança? Ou é dinheiro acumulado? Ou são títulos? Ou é a minha escola? Ou é o meu mestrado? Ou são os meus amigos? Ou são as coisas do mundo? Ou é a minha capacidade de convencer, de vender, de me apresentar? Veja, é tudo humano. Tem coisas boas? Tem, mas, sabe, é muito frágil, é muito pequeno. Como que se fala? Muitas vezes, é muito decepcionante. Aonde é que eu estou pondo a minha segurança? Por que isso é importante? Porque a esperança
A esperança como virtude humana, ela nasce a partir daquelas 3 palavrinhas que nós já estudamos nas aulas passadas. De que forma? Naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sou forte, eu me baseio humanamente. Isso é crescimento do ser humano. Eu descobri que eu sou um bom músico. Se eu descobrir que eu sou um bom músico, que eu tenho facilidade de tocar, que eu tenho facilidade de escutar, que eu tenho ouvido adequado para escutar e consigo tocar os instrumentos de forma fantástica e tudo mais, eu vou desenvolver isso. Isso é um potencial humano que me dá segurança. Só que a minha segurança não pode ficar restrita eternamente nesse só potencial humano. Porque eu não nasci só para isso, eu não fui criado só para tocar. Eu fui criado para ir para o céu e levar as pessoas comigo para o céu. Você compreende? Então, se eu fico fechado só naquilo que me dá segurança humana, eu nunca saio para aquilo que Deus quer que eu saia. Eu nunca me desenvolvo da forma como Deus quer que eu me desenvolva. Veja, o desenvolvimento do ser humano visa o quê? Visa que o ser humano chegue a tal ponto de maturidade humana e espiritual que ele seja capaz de, nas suas escolhas, optar por amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Obedecer a Deus e colaborar com Cristo para estabelecer neste mundo o reino de Deus. É para isso que fomos criados. E a virtude da esperança me garante que se eu viver em Cristo, por Cristo e com Cristo, através dos sacramentos da Igreja Católica, através de uma vida de oração, através de uma vida de comunhão, de uma vida de perspectivas diferentes, olhar o sofrimento do próximo, a virtude da esperança me garante que isso vai acontecer, que eu vou viver para o reino e vou um dia estar mergulhado com Deus na felicidade eterna, na felicidade que é indestrutível, enquanto as outras felicidades humanas são destrutíveis, completamente destrutíveis. Não são suficientes, são frágeis. Veja, volto a falar, sempre falei isso, e desde quando vocês me conhecem do programa, eu não sei vocês, mas eu tive, graças a Deus, um pai e uma mãe, tenho uma mãe. Por sinal, se vocês puderem rezar pela minha mamãe, ela está um pouquinho mais frágil, tem 90 e tantos anos, ela deu uma caidinha agora de saúde, está começando a melhorar. Rezem por minha mãe, por favor. Então, veja, como filho do Pedro e da Regina, meu pai, que já faleceu, eu tenho um amor pelos meus pais assim que é absurdo. Graças a Deus. Os meus pais sempre foram para mim exemplo. Sempre. Tem defeitos? Claro. Mas meus pais sempre foram e são referência na minha vida. Você que tem pai e mãe, que vocês se dão bem e tudo mais, você sabe o que eu estou falando. O amor que eu sinto pelo meu pai, que eu sinto pelo meu pai até hoje, o amor que eu sinto pela minha mãe, a segurança que meu pai me dava com a sua presença, sabe? É uma coisa absurda. Só que eu não tenho mais meu pai. Meu pai morreu. Então, se eu coloco todas as minhas seguranças, se eu coloco toda a minha perspectiva nas melhores pessoas que eu pude conhecer nesse mundo, é fraco, é frágil, porque essas pessoas nesse mundo também estão passando. Meu pai passou. Meu pai, se Deus quiser, vai estar na glória eterna, está na glória eterna. Assim eu suplico ao Pai, em nome de Jesus, que ele esteja. Assim como o irmão dele, que é a referência para mim, assim como as irmãs que já se foram, que também fizeram parte da história da minha vida e que me deram muita segurança, muito carinho, muito amor, assim como minha mãe me deu, assim como a mãe da minha mãe me deu. Você percebe? Mas a mãe da minha mãe já foi. Então, essas referências humanas de amor, de presença, de carinho, que graças a Deus eu tive. Graças a Deus, eu agradeço a Deus todo santo dia por ter tido. Não tenho mais, tenho só minha mãe que está muito idosa, coitadinha. Ela vive, já não consegue mais um monte de coisa. Você percebe
A gente vai percebendo a fragilidade da onde eu busquei durante muitos anos e obtive uma segurança humana muito importante, só que essa segurança humana já não é mais possível. Então, se a minha segurança humana não está em Deus, sabe, a força que eu preciso para estar vivo, para ser minha referência, tem que estar em Deus, não pode estar nas coisas, nas pessoas. Porque para eu ter esperança, eu preciso ter algo que me fortaleça, algo que me dê base, algo que me permita construir, algo que me permita me desenvolver de forma adequada. Eu preciso dessa base, e essa base não está nas coisas do mundo, não está nas pessoas, só está em Deus. Então, a força que eu preciso para crescer como ser humano, num determinado momento da minha história de vida, precisa ficar clara que não está nos meus pais, não está nas coisas, não está em mim, está em Deus. A partir do momento que eu passo a ter essa âncora, esta base em Deus, eu consigo construir algo maior na minha vida, algo mais profundo, porque eu preciso de uma base para construir algo maior. Veja, força, confiança, e quem tem essa força e essa confiança é capaz de ter uma expectativa do futuro. Mas que futuro? Futuro em Deus, futuro na vida eterna. Essa é a virtude da esperança. E é para isso que eu preciso ser formado ao longo da minha vida. Eu preciso aprender, veja, a depositar. Primeiro eu cresço como criança, depositando a minha esperança nos meus pais. Se eu for bem-sucedido, eu vou aprendendo a descobrir que eu tenho potencial para colocar esperança em mim também, no potencial que eu tenho. E conforme eu vou crescendo, eu vou percebendo que isso não basta. Que todo esse amor, que todo esse potencial, que todo esse descobrimento interior meu, de capacidades humanas, de capacidades que Deus me deu, humanas, não são suficientes para eu ter uma base sólida, uma base que me sustente de verdade em qualquer situação. Só Deus é capaz de me dar essa base sólida e é capaz de ser essa base sólida. Então, isto deveria ser a nossa formação humana global, só que não é. Quando o máximo que hoje, atualmente, nós chegamos é ficar parado em nós, conseguir descobrir em nós potencial humano, que é um bom caminho, mas não basta, porque eu percebo que o meu potencial humano também não é suficiente para me garantir a segurança necessária para esperar algo bom do futuro, porque o futuro não está nas minhas mãos, o futuro está nas mãos de Deus. Então, a nossa formação foi brutalmente truncada em muitos pontos. Você percebe? Então, a primeira fase da nossa formação, que é a nossa dependência total dos pais, já está frustrada para um monte de gente, porque o papai e a mamãe não estão perto, porque o papai e a mamãe se separaram, porque o papai e a mamãe já têm famílias diferentes. Então, eu cresci, a primeira fase de formação do ser humano, eu cresci fragilizado. Não recebi a atenção adequada, o amor adequado, o não adequado. Então, veja, eu não aprendi a descobrir em mim os meus valores também, porque eu tenho uma lacuna imensa aqui. Então, eu não tive como descobrir aonde eu sou bom. E eu também não tive como descobrir que aonde eu sou bom não é suficiente para me sustentar. Porque para me sustentar, tanto nesse mundo, de forma sã, de forma cristã, de forma amorosa, eu preciso descobrir que aquilo que eu sou bom não é o suficiente para me sustentar em todos os sentidos. Porque só Deus é capaz de me sustentar em todos os sentidos. A virtude da esperança me garante tudo isso. Que Deus é capaz de me sustentar, que Deus é capaz de me refazer, que Deus é capaz de me levar aonde eu tenho que ir. E aonde eu tenho que ir? Eu tenho que estabelecer junto com Cristo, ou ser um caminho de estabelecimento com Cristo, um meio, uma forma, uma ajuda, para que Cristo possa estabelecer Ele, o reino de Deus nessa terra, por isso a igreja, e para que um dia eu possa estar com Cristo mergulhado na eternidade.
na Trindade Santa. Quem que vai fazer essa obra em mim? Você acha que eu tenho capacidade para isso? Só Deus. Agora, se eu não vivo perto de Deus, se eu não tenho a segurança em Deus, a fortaleza em Deus, como é que eu vou esperar ir para a vida eterna? Eu vou ficar preso nesse mundo, preso nos meus traumas, nos meus medos, nas minhas incapacidades, nas minhas angústias, nas coisas mal resolvidas, nos meus pecados. Gente, não foi para isso que a gente foi criado por Deus. A gente foi criado por Deus para crescer neste mundo a ponto de um dia estarmos totalmente entregues a Deus. Crescer nesse mundo para um dia estarmos totalmente dependentes de Deus. Nós fomos criados para um dia crescermos de tal forma que a gente perceba em cada instante o amor de Deus sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Que a gente perceba o amor de Deus na providência divina que nos dá a vida, que nos dá a natureza, que nos dá a existência, que nos dá a possibilidade de voltar, de crescer, voltar do erro para o acerto, de ser perdoado, de ser amado, de ser refeito. Veja, é para isso que eu existo. E é isso que a virtude teologal da esperança me garante. Que eu vou ter isso. Você compreende? Agora, aonde é que eu ponho a minha felicidade? Esse questionamento é um questionamento extremamente sério. Porque, veja, se eu estou ainda colocando a minha felicidade em ficar rico, em ficar poderoso, em ser o chefe, em ser o que dá a palavra final, em ser... Sabe? Eu não entendi nada. Eu não entendi nada da proposta de Deus para mim. Você compreende? Então, esse estudo sobre a virtude teologal da esperança, ele é avassalador, porque ele, ao mesmo tempo, me revela uma realidade que estava completamente escondida da minha vida, porque eu não aprendi, não estudei, ninguém me ensinou. Eu me acostumei a viver para o mundo, a buscar a segurança do mundo, a buscar as forças que o mundo me oferece. E me habituei a viver neste nível. Sabe? Então, se eu tenho dinheiro, então tá bom. Então vou guardar o dinheiro, porque o dinheiro me dá segurança. Gente, quem me dá segurança é Deus. O dinheiro é um meio. O dinheiro não pode me dar segurança. Então eu vou buscar segurança nos estudos. Estudei, fiz mestrado, pós-doutorado. Espera um pouquinho. Tem um monte de coisa que eu não sei. Tem um monte de coisa que, apesar de eu ter estudado pra caramba, eu não consigo responder, eu não consigo dar uma resposta adequada. Tem um monte de situações que todo o meu estudo não é capaz de trazer um alento. Então, só o estudo não vai me dar o que eu preciso, a segurança que eu preciso, porque o estudo não abrange tudo, inclusive daquela área que eu estudei. Sabe? Você quer ver um exemplo? A pessoa, o cidadão é médico, depois ele fez o doutorado, depois ele fez o pós-doutorado, depois ele fez o mestrado, depois ele fez o pós-mestrado. Então, esse cara é um professor de universidade, ele é o fulano de tal, ciclano de tal, que dá um grande profissional, um homem correto, um homem estudioso, um homem, sabe, olhando o sofrimento do próximo, buscando lá, enfim, o cara chegou num grau de maturidade legal. Só que aparecem determinadas doenças na área que ele é pós-doutor, pós-mestre, que ele não tem a resposta para aquela doença. Que ele não sabe como que ele vai curar aquela doença com todo o pós-mestrado, com toda a tecnologia, com todo o mestrado, com todo o doutorado, com todo o pós-doutorado. Vai surgir na vida daquele homem doenças, ou vão surgir doenças, que são tão diferentes, tão problemáticas, tão únicas, que ele não vai conseguir resolver. Sabe, de repente, você já ouviu falar de doença autoimune? O próprio organismo se ataca. Tem certas doenças autoimunes que você não tem cura. E aí? Aonde é que vai parar o seu pós-doutorado, pós-mestrado e toda a sua fleuma médica? Veja, não vai ser suficiente.
Sabe? Tem certos tipos de infecções e tem certos tipos de bactérias que nós não temos como combatê-las. E aí? Você percebe? Então, veja, limite. Tudo que é humano, mesmo bom, tem limite. E nós não fomos feitos para ficarmos presos aos limites humanos. Nós fomos feitos para amar a Deus. Nós fomos feitos para o céu, onde não há limites. O nosso anseia por algo que é ilimitado. Compreende? Então, se eu tenho anseio para conhecer, eu fui criado para conhecer a Deus, porque Deus é ilimitado. Eu estarei eternamente conhecendo Deus e não serei capaz de conhecer totalmente a Deus. Veja, então, o meu anseio por conhecer só pode ser preenchido por Deus. O meu anseio por amor só pode ser preenchido por Deus, porque Deus é amor eterno. Isso tudo nós temos, esses anseios, por conhecer, por amar, por ser feliz. O meu anseio por felicidade só pode ser preenchido por Deus, porque só Deus tem a felicidade plena, porque Ele é plenamente feliz. Se eu tenho anseio por sabedoria, só Deus é sábio o suficiente, eternamente sábio. Não tem limite na sabedoria de Deus. Veja, os nossos anseios nos colocam nas mãos de Deus. E nós estamos buscando saciar os nossos anseios como nós aprendemos com as coisas do mundo, que são algumas boas, porém todas limitadas. Então, a virtude da esperança, ela escancara esta realidade de erro, de falta de formação adequada, de falta de perspectiva adequada, mas, ao mesmo tempo, ela nos dá a solução. Veja, é necessário uma mudança grande aqui, uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura, uma mudança de perspectiva, uma conversão. Tem uma palavra muito interessante para essa mudança de mentalidade, de perspectiva e de conversão. Chama-se metanoia, ou metanoia, porque é grego. Metanoia é justamente a descoberta deste universo divino que nos preenche, real, palpável e acessível, porque Cristo morreu por nós numa cruz, para que a gente pudesse ter acesso a tudo isso que Deus é. E tudo isso que Deus é o que anseia de forma perfeita o ser humano. Só que nós estamos buscando tudo o que Deus é e que nos deixaria plenos, felizes e realizados, não em Deus. Nós estamos buscando em nós mesmos, no mundo e, o que é pior, no pecado. Então, veja, é necessário, extremamente necessário, esta metanoia. Eu não sei se estou falando o grego correto, mas você entendeu o sentido. Vamos fazer uma pausa? Então vamos voltar? Vamos lá. Veja, para construir a esperança verdadeira, para deixar que Deus construa, porque é obra de Deus, é Deus quem dá para a gente. Para que Deus possa construir a virtude da esperança em nós, em primeiro lugar, eu preciso querer. Deus derrama, Deus já deu para a gente no nosso batismo. Ele já deu a virtude teologal da esperança, mas ela veio como semente, ela não veio plena. Para que a virtude teologal da esperança que Deus já me deu no sacramento do batismo, é necessário primeiro receber. Nós já recebemos no nosso batismo. Por isso que é importante batizar a criança desde pequenininha, desde nenezinho. Ela não sabe o que está acontecendo, mas Deus sabe o que está acontecendo com ela. Deus sabe do que ela precisa, Deus sabe do que ela necessita, Deus sabe do que ela vai ansiar daqui para frente.
Deus sabe o anseio que aquela criancinha tem. O anseio que todos nós temos é a plenitude da felicidade, que só pode ser alcançada nele, Deus. Por isso que nós somos batizados, para que ele possa nos dirigir até aquilo que nós ansiamos no mais profundo do nosso ser, que é ele mesmo. Entende? Então, quando um protestante fala, não pode batizar criança, eu tenho vontade de chorar, porque essa pessoa que é cristã, que se diz cristã, não entendeu ainda que a obra quem faz é Deus. Meu Deus, eles falam tanto isso, que a obra quem faz é Deus. Gente, a obra quem faz é Deus, mas Deus nos deu liberdade. Então, veja, eu recebi o sacramento, e no sacramento católico eu recebi a virtude da fé, da esperança e da caridade, do amor. Eu não tenho isso, Deus me deu. Eu sou capaz de acreditar em Deus porque eu recebi de Deus a capacidade de acreditar em Deus e naquilo que Ele fala e naquilo que Ele estabeleceu nesse mundo, que é a igreja. Sem a virtude teologal da fé, eu não sou capaz disso. Com a virtude da esperança, Deus me deu a capacidade de entender que o que eu preciso está além deste mundo e Deus quer me dar o que está além desse mundo, que é Ele mesmo. Só que eu preciso querer. Se eu estou acostumado, se eu me habituei com o mínimo, então eu vou ficar aqui no meu mundinho, já estou acostumado, já sei que, sabe, eu não vou conseguir mesmo, é muito difícil, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Deus respeita. Não foi para isso que você foi criado. O que você está fazendo é que você não está permitindo o desenvolvimento natural e sobrenatural do seu ser. Você não foi feito para ficar fechadinho no seu cantinho, na sua tristeza, na sua mágoa, na sua decepção. Não foi feito. Você foi feito para mergulhar em Deus. Não é isso que você foi feito. A nossa plenitude, a nossa felicidade vai ser plena quando nós estivermos mergulhados em Deus. E é para isso que Deus está preparando a gente. Por isso que a gente nasceu. Veja, então, eu preciso querer. Eu preciso querer. Se eu estou habituado a comer pouquinho e um bom banquete é me oferecido, eu estou perdendo o bom banquete. Percebe? Então, o hábito de viver na mediocridade é péssimo, porque nós não fomos feitos para vivermos na mediocridade. Nós fomos feitos para o céu. Nós fomos feitos para estarmos intimamente mergulhados na Trindade Santa. Agora, se eu estou acostumado não, eu tenho meu carro, eu tenho o meu trabalho, deixa eu quietinho aqui. O máximo, quando eu estou triste, eu vou lá e vou passear com os amigos, vou jogar uma bola, vou tomar uma cerveja. Veja, se a sua vida está reduzida a isso, qual que é o sentido? Por isso que vem um outro ponto importante. É necessário, para que eu descubra a grandeza da virtude da esperança, que eu, de alguma forma, me decepcione com o mundo. Aqui entra um ponto muito importante. Como é que eu vou sair da mediocridade se eu estou acostumadinho com uma vida toda controladinha, toda arrumadinha, toda centradinha em mim mesmo, centradinha nos meus prazeres, centradinha no meu comodismo, no meu egoísmo, na minha vaidade, na minha prepotência, no meu orgulho, no meu dinheiro, na minha capacidade de convencer os outros, na minha capacidade de fazer amigos, na minha capacidade de resolver problemas, porque eu resolvo isso e resolvo aquilo, e dá aqui para mim que eu mato no peito e resolvo rapidinho, vamos que vamos. Se eu estou acostumado com essa mediocridade de vida, como é que eu vou acordar para a realidade para a qual eu fui criado, que é a vida eterna? Então, Deus permite que aconteçam situações na vida da gente que a gente se decepcione com a mediocridade
da gente, do mundo e dos outros. Então, a minha segurança, que está muito bem controladinho. Eu adoro controlar tudo. Todos nós adoramos controlar tudo. Controlar tudo que acontece. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois eu vou para aqui, depois eu vou para lá. E aqui, quando eu chegar lá, eu vou fazer tal coisa e não sei o quê, vou comprar tal não sei o quê, depois eu volto. Aí ao voltar, eu vou... Você compreende? Eu adoro isso, você adora isso, nós adoramos isso. Isso é medíocre. Porque nada está sob o nosso controle. A vida não está sob o nosso controle. Dias atrás, um grande amigo meu veio aqui no consultório. Ô, Paulo, eu estou com um probleminha no dente, você pode me atender? Eu falei, claro que posso. Vem para cá. Ele me fez um monte de perguntas sobre um dente que estava infeccionado, que tratado do canal, mas ainda tinha infecção. Se aquela infecção veio da onde, se ela podia inflamar os gânglios e não sei o quê, e por que está tão inflamado assim? Não estava, agora está. Falei, vem para o consultório, vamos ver o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se essa inflamação ou essa infecção já estava e está regredindo, e quem tirou uma radiografia achou que estava aumentando. Ela não tem, quem tirou a radiografia não sabia como é que estava antes. Está vendo agora. Está vendo lá uma imagem de um foco de infecção. Estou vendo. A pessoa estava vendo a imagem de um foco de infecção e esse foco de infecção estava causando, segundo esta pessoa, um probleminha aqui nos gânglios. Eu falei, não sei. Vem para cá, vamos radiografar, vamos olhar, vamos abrir o dente, vamos ver o que está acontecendo, né? Porque é assim que a gente entende. Porque você pega uma radiografia anterior, se aquele aspecto de lesão estava bem grave, bem à mostra, e depois de uns 6 meses ou um ano, aquele aspecto de lesão já está bem menos grave, é sinal que está tendo uma recuperação. Mas se alguém pega uma radiografia nessa fase e vê essa lesão recuperando, vai achar que é uma lesão que está aguda, porque não sabe o que aconteceu antes, não tem o parâmetro de antes. Então, vem para cá. Eu achei muito estranho, porque esse meu amigo, ele é muito meu amigo, como todos os meus pacientes se tornam muito meus amigos, graças a Deus. E aí, eu achei que ele estava muito angustiado, muito ansioso, muito preocupado. Mas eu falei, pô, o que está acontecendo? Nunca foi assim, cara. Gânglio. Aí ele veio no meu consultório e falou, olha, Paulo, é o seguinte, ele me mostrou os exames do Albert Einstein que ele foi fazer e que constatou um câncer. Veja. E aí? Então a vida, ela não espera. A vida, graças a Deus, ele vai fazer a cirurgia, vai se libertar disso, Deus vai curar e vai dar tudo certo. Mas veja, a vida não espera. Eu não tenho controle. Eu acho que eu tenho controle. Eu acho que eu tenho a força. Eu acho que eu tenho a base. Eu não tenho nada. Nós somos absolutamente nada. Eu só vou compreender que eu sou absolutamente nada e colocar a força, buscar a força onde existe a força, buscar a segurança onde existe a segurança, no momento em que eu me decepciono comigo, com as pessoas, com a sociedade, com o mundo. Percebe? Por isso que Deus permite que a gente passe por situações difíceis, para que a gente acorde para a realidade. Senão nós vamos ficar eternamente buscando força em nós, no dinheiro, nos amigos, nos estudos. E isso tem um nível de força que não é suficiente para o que nós precisamos. E a virtude da esperança me garante que a força que nós precisamos, que a segurança que nós precisamos, não está em nada disso, não está em pessoa nenhuma, não está em sistema nenhum, não está em política nenhuma, não está em ideologia nenhuma, não está nem em mim, está em Deus. E a virtude da esperança me garante que Deus quer derramar isso em mim. Por isso que fala, aonde que você busca a felicidade? Está aqui, ó. Aonde você busca a felicidade? Nós desejamos a nossa felicidade
na busca do reino dos céus, no estabelecimento do reino dos céus e na vida eterna, ou em nós, ou nos outros, ou no dinheiro, ou no mundo, ou na inteligência, ou na sagacidade. Percebeu? E a esperança me garante que Deus quer nos dar isso, desde que nós queiramos. Mas como é que eu vou conseguir sair deste vício que todos nós adquirimos de viver por nós, para nós e em nós? Com as nossas capacidades, com o sistema do mundo me ensinando a viver desse jeito, de manhã, de tarde, de noite, na escola, nas faculdades, nas universidades, na televisão, na mídia. Você é o cara, você é o cara. Você é o super-homem, você é a Mulher Maravilha, você pode tudo. Basta você se conscientizar que você vai conseguir, que você vai conseguir tudo. Gente, isso é uma das maiores mentiras que existe na face da Terra. Basta você entrar numa posição de yoga, relaxar que você consegue tudo. Mentira, você não consegue nada. Nós dependemos de Deus para tudo. Então, é necessário, para eu descobrir Deus, como Deus quer que eu o descubra, que eu me decepcione comigo, com a sociedade, com as pessoas, com quem a gente ama, com a nossa saúde, com a nossa capacidade e com tudo aquilo que é puramente humano. Ufa! Então, a virtude da esperança é uma capacidade sobrenatural que nos obriga a mudar de rumo. Queria terminar esse programa com uma oração. Uma oração de arrependimento. Senhor, eu me arrependo de ter buscado a minha plenitude longe de ti. Eu me arrependo de ter buscado a minha plenitude aonde a minha plenitude não estava. Eu me arrependo de ter buscado a minha segurança aonde não havia segurança perfeita. Eu me arrependo de ter buscado a confiança para dar passos em mim mesmo ou nos outros e nunca em ti. Que o Senhor nos dê, e eu suplico ao Pai em nome de Jesus, para mim e para todos nós, um grande arrependimento. Mas um arrependimento saudável. Não um arrependimento que me leve ao desespero, à angústia, à tristeza e à depressão. Mas um arrependimento que me leve a buscar aonde eu posso encontrar. No Sagrado Coração de Jesus, no poder do Espírito Santo e no Imaculado Coração da Virgem Maria. A Virgem Maria viveu para o seu Deus. A Virgem Maria buscou a segurança em Deus. A Virgem Maria buscou servir a Deus. Ela foi maturada pelo Espírito Santo para obedecer a Deus e amar ao próximo. E ela correspondeu, porque a missão dela exigia que ela fosse a mãe do Filho de Deus. E para ser a mãe do Filho de Deus, ela precisava ter aprendido desde muito pequena a confiar em Deus para tudo. A buscar em Deus a segurança e a buscar em Deus a esperança. Que a Nossa Senhora possa ser o nosso exemplo, assim como São José, assim como a Sagrada Família. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.